Fundamentação da Corimba de Terreiro. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo que é rapidinho, beleza? E vamos pro vídeo. Então, primeiramente, vamos dar um contexto histórico para a situação do tambor. O tambor não chegou no Brasil com os escravos africanos que vieram próximo ali dos anos de 1500, ok? Os tambores já estavam aqui nas sociedades que residiam nesse território, ou seja, os índios. Existem alguns tambores aí que a gente encontra na história, se a gente for procurar. Existe, por exemplo, o tambor catuquinaru, que é oriundo do povo indígena ali da região do Amazonas. Existe o tambor de fenda, existe o tambor de cabaça, existe também o tambor feito com casco de tartaruga. E o mais comum de todos, que a maioria das pessoas conhece, que é o tambor de pele, né? Que é o que nós usamos nas nossas religiões de matriz africana. De modo geral, esses tambores todos que eu comentei, eles são encontrados ali na região norte do Brasil, ok? Na região do Amazonas, do Pará, um pouco também na região do Mato Grosso, centro-oeste ali, Minas, né? Minas Gerais. E em relação ao contexto geral, em relação ao mundo, nós temos a presença dos tambores há milhares de anos dentro da sociedade humana. Existem relatos de tambores sendo utilizados nas sociedades egípcias, eles são utilizados também pelos indianos, até mesmo pelos árabes há muitos anos atrás, ok? Então o tambor não é exclusividade nossa, muito menos dos africanos. Ele está dentro da sociedade há muito tempo, beleza? É importante ter isso esclarecido na nossa concepção para começar a construir a fundamentação do que é a corimba de terreiro. Bom, o segundo tópico para a gente conversar hoje é a respeito do tambor no candomblé. E aqui eu vou dar uma percepção externa, porque eu não sou iniciado no candomblé, eu sou iniciado na Umbanda, então eu vou falar como espectador sobre o pouco que eu sei e que eu aprendi com as pessoas, com alguns babalorixás que eu tive contato durante a minha caminhada, beleza? A primeira questão aqui são os segredos do axé. O candomblé é muito sigiloso com os preceitos, com os rituais, com os fundamentos que eles aplicam dentro do terreiro. Então não é qualquer pessoa, qualquer iniciado que aprende tudo. São pessoas específicas que têm o direito de aprender os segredos do Ilê depois que adquirem a confiança do babalorixá, da ialorixá, né? E não é para todo mundo. É importante a gente ter em mente que a tradição do povo iorubá e também do povo angolano é muito oral, ou seja, eles transmitem os seus conhecimentos, as suas sabedorias, as suas histórias através da conversa, através da fala. Não quer dizer que não existe de forma escrita, existe também, mas a tradição é muito mais oral. Por que isso é importante dentro da religião? Porque não adianta você chegar no Ilê, chegar no terreiro e falar, me diga tudo que eu posso aprender, me dê livros, me dê artigos, me dê documentos que eu quero ler tudo e quero me tornar sábio. Não é assim que funciona. A tradição é oral, significa que em determinados momentos, em determinados rituais, em cerimônias, os conhecimentos, a sabedoria, ela é transmitida dos mais velhos para os mais novos. Pelo menos é assim que eu aprendi que funciona no candomblé, né? Se vocês têm informação diferente disso, deixa nos comentários aí que a gente pode discutir a respeito disso e eu quero aprender mais também. A respeito dos toques, existem diversos dentro do candomblé. Cada toque é específico para um determinado momento. Por exemplo, numa saída de santo, quando um iniciado está saindo na Oxum, por exemplo. Então, existe um toque específico para a pessoa sair do quarto de santo, existe um toque específico para a apresentação do orixá no salão, para reverência, para dança. Existem vários toques, ok? Mas não é o foco a gente ficar discutindo os toques do candomblé.
A composição da corimba, do grupo musical dentro do terreiro do candomblé, em geral, são os tambores, que são 3, é o rum, que é o tambor grande, o rumpi, que é o tambor médio, e o lé, que é o tambor pequeno, e alguns outros instrumentos também são muito comuns, como o agogô, que também é chamado de gã, o chequerê, ou abê, que se escreve agbê, e também o chocalho, né? É muito comum você ver esses instrumentos juntos numa corimba de candomblé. Em relação aos integrantes, quando o médium é iniciado dentro da consagração no candomblé, ele é denominado ogã ou alabê. Ele pode ser um ogã de toque, um ogã de salão, ele pode ser um ogã de cortes também, mas de forma geral é ogã de toques, para pessoa que for tocar o tambor, ou o alabê. Por último, para a gente fechar esse tema do tambor no candomblé, a utilização da pele no tambor é um pouco polêmico da gente falar, porque na maioria das vezes a pele é proveniente de um animal que foi sacrificado dentro de um ritual nos terreiros de candomblé, ok? Existem muitas pessoas que são contra o sacrifício de animais, por N motivos. Por outro lado, existem até legislações que garantem o direito das religiões exercerem os seus rituais, ok? A minha opinião a respeito do orô, do sacrifício dos animais em rituais religiosos, é de que não há problema, eu não sou contra, desde que seja feito com as devidas preparações pelas pessoas corretas, sem sofrimento ao animal, e que seja aproveitada 99%, se não 100%, do animal, né? Seja aproveitada a carne para alimentação, seja aproveitada a pele para os tambores e as demais partes para o próprio ritual, né? Para oferenda. Para a gente falar do tambor na Umbanda, é interessante a gente resgatar um pouquinho o surgimento da religião, tá? Para a gente compreender se o tambor sempre esteve presente ou não, ok? Então vamos lá. Vamos relembrar. A Umbanda tem como marco de fundação o ano de 1908, com a energização do Caboclo das Sete Encruzilhadas, no médium Zélio Fernandino de Moraes, no estado do Rio de Janeiro, ok? Quando o caboclo se manifestou numa mesa de trabalho, né, num centro espírita, ele disse que a partir daquele momento estariam fundados os pilares de uma nova religião. Não foram essas as palavras, mas é basicamente isso, essa mensagem que ele veio trazer. Nesse contexto, não existia a presença de tambor nessa nova religião que ele chamou de Umbanda. Por outro lado, eram trabalhos espíritas, eram mesas de reza, mesa de concentração, eram momentos de reflexão, não existiam tambor, não existiam cânticos, né? Então, não existia tambor nesse momento. Por outro lado, a Umbanda herdou do candomblé a utilização dos tambores. Tem um fato histórico muito importante que permeia essa situação. Veja que no mesmo momento em que o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou no estado do Rio de Janeiro, já existiam relatos em vários terreiros espalhados pelo Brasil, terreiros estes de candomblé, que manifestavam a presença de alguns eguns, de espíritos, não somente de orixás. Esses eguns traziam consigo alguns trejeitos de índios, ou até mesmo trejeitos de alguns ancestrais negros, né? Alguns escravos falecidos, ancestrais daquelas pessoas que estavam dentro do ilê. Ou também se manifestavam como o que nós chamamos de erês, que são espíritos de crianças, né? São manifestações infantis. Então, se você juntar a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas juntamente com
essas outras manifestações que estavam acontecendo de forma disseminada pelo Brasil em vários outros terreiros, você tem a conformação de uma nova religião, que a gente chama de Umbanda. Okay? Foi nesse momento que as coisas começaram a acontecer. E na Umbanda, a gente utiliza o tambor de pele. Tá? Não utiliza o tambor de fenda, não utiliza o tambor de lata, a gente usa o tambor de pele. Essa pele pode ser de boi, pode ser de cabrito, pode ser de bode. Eu já vi tambor feito com pele de cavalo, só que é uma pele mais dura, ela é um pouco mais complicada assim, de você cuidar e de tocar, porque ela acaba agredindo mais as mãos. Mas o mais comum de se ver é o tambor de pele de boi, ok? Couro de boi. O último tópico do nosso vídeo é sobre a musicalidade em um terreiro de Umbanda, as percepções de um Ogã. Então, tudo isso que a gente discutiu até agora ajuda a fundamentar as nossas ideias, os nossos entendimentos de como funciona dentro de um terreiro de Umbanda. Nós falamos bastante de Candomblé porque a nossa religião herdou muita coisa. Mas agora nós já estamos em situação de definir como que é na Umbanda, como que é no nosso terreiro, como que acontece no dia a dia. A composição genérica dentro da maioria dos terreiros são 3 atabaques, sendo o rum, o rumpi e o lê. Não necessariamente é obrigado a ser somente 3. No nosso terreiro, por exemplo, nós temos 5 tambores, sendo um maior, que é o rum, nós temos 2 médios, que atuam como rumpis, e 2 pequenos, que atuam como lés. Aí cabe a afinação desses tambores, né, para entrar num tom mais grave, mais médio e mais agudo, para entrar numa harmonia sonora de acordo ali com a vibração. E isso fica a par dos ogãs do terreiro fazer. Mas não é uma regra. Eu conheço terreiros que tem 1 atabaque, conheço terreiro que tem 3, 5. Já fui em terreiro e já tive no meu terreiro também 4 atabaques tocando, ou 6 atabaques tocando. É mais comum ter números ímpares, por causa da numerologia, né? Sempre você ter números ímpares, sempre múltiplos. Tem várias questões por trás aí que a gente pode discutir, né, a respeito disso. Além disso, você pode ter outros instrumentos. Você pode ter o agogô, o agbê, o xiquerê, você pode ter pandeiro, você pode ter vários outros instrumentos juntos ali no seu grupo musical. Tá? E tendo isso em mente, eu quero introduzir agora 2 termos para vocês terem conhecimento. Curimba e engoma. Talvez vocês já conheçam, mas se vocês não conhecem, vão conhecer agora, tudo bem? Então vamos lá. A curimba é um termo que ele vem da palavra curimbar, do verbo curimbar. Nós já falamos num vídeo anterior do que significa curimbar. Se você não assistiu o vídeo, o link vai estar aqui em cima para você assistir. Com base nisso, muitos terreiros chamam o seu grupo musical de curimba. Nesse grupo musical estão os atabaqueiros, os curimbeiros, os ogãs, de qualquer forma que você quiser chamar, tá certo. No nosso terreiro, nós chamamos de atabaqueiros aquelas pessoas que estão aprendendo e ainda não são consagradas dentro da religião. Ou seja, ainda não foram cruzadas, não fazem parte da hierarquia do terreiro. E chamamos de ogã aqueles que são mais preparados, já foram cruzados e já fazem parte da hierarquia. Tá? Lembrando que a hierarquia ela não condecora poder, ela só condecora organização dentro do terreiro. Às vezes a pessoa pensa, eu quero ser da hierarquia porque eu quero mandar, eu quero fazer e desfazer. Não é assim que deveria funcionar, na minha concepção. Por outro lado, a engoma vem da palavra Dingoma ou Ngoma, de origem Yorubá. Essa palavra significa tambor, simplesmente tambor. Muitos terreiros chamam seu grupo musical de Ngoma. E não tem problema nenhum, tá certo também. Então, eu frequentei um terreiro que chamava de Ngoma.
E agora eu estou em um terreiro que chama de curimba. Qual que tá certo? Os dois. Não tem problema, você pode chamar de curimba ou pode chamar de engoma. Por convenção, para ajudar as pessoas a entenderem melhor, eu gosto de dizer que quando um terreiro tem um grupo musical mais tradicional, mais conservador, ou seja, que tem somente 3 atabaques, rum, rumpi e lé, e usa como instrumentos adicionais o agogô e o chequerê, que é o chocalho ou aquela cabaça, chama-se de curimba. Por questões históricas, porque o orixá curimba no terreiro. E quando o terreiro tem vários outros instrumentos dentro do seu grupo musical e tem muitos integrantes, quando é uma coisa mais elaborada, quando tem, por exemplo, pandeiro, surdo, pode ter um sininho também tocando e o grupo é maior, eu costumo chamar de engoma. Mas, se você quiser chamar um grupo pequeno de engoma, com poucos instrumentos ou somente com os tambores, não tem problema nenhum. Você pode chamar e está certo. No nosso terreiro, nós chamamos de curimba. Nós temos atabaqueiros e ogãs. Então, olha só, como a gente falou de várias coisas legais hoje. Nós falamos dos tambores no Brasil e no mundo. Depois a gente entrou um pouquinho no tambor no candomblé. Demos uma pincelada ali para dar uma evoluída e entender um pouquinho melhor. Passamos pelo tambor na Umbanda para entender como que é a composição dentro dos terreiros da Umbanda, de uma forma geral. E caímos na musicalidade no terreiro de Umbanda. Agora a gente já está expandindo mais. Se você gostou do vídeo, dá um like, deixa o joinha para ajudar a gente, compartilha com todo mundo e se inscreve no canal. Até a próxima!